O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, celebrar todos os santos numa única festa ou solenidade significa recordar a grande verdade de que neste momento no paraíso, de que neste momento no céu, nós temos pessoas bem-aventuradas, pessoas estas das quais acabáramos de ouvir no Santo Evangelho, pessoas que agora, neste momento, estão contemplando a face, o rosto de Deus, e são pessoas com as quais um dia, dentro do tempo, nós convivemos nesta terra. Às vezes nós não pensamos nisso. Os santos e as santas de Deus são pessoas que cozinharam para você, são pessoas que te levaram para a escola, são pessoas que te matricularam no parquinho. São pessoas que coaram café para você. São pessoas que te amaram fazendo coisas e pratos que você gostava, como um modo que elas tinham de dizer que te amavam. E estas pessoas que estão agora no paraíso, e são pessoas que, repito, com as quais nós convivemos na terra, nós continuamos unidos a elas por uma profunda amizade e um profundo afeto. Ontem, na missa dos fiéis defuntos, nós cantáramos aquela carta belíssima do apóstolo São Paulo, quando São Paulo, extasiado, vai escrever essa verdadeira pérola, que eu gostaria que nós repetíssemos por gentileza. Repita comigo: quem nos separará do amor de Cristo? Comigo: a tribulação? A angústia? Então veja bem, você já ficou atribulado alguma vez, sim ou não? Já sentiu angústia e aperto no peito? Levanta a mão, ei, todo mundo, né? Continua aqui, esse aqui talvez nem todos.
Comigo, a fome. Talvez nem todos passaram fome, né? Comigo, a nudez. O perigo. A espada. E aí a palavra diz, realmente está escrito, por amor do Senhor, nós somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinado ao matadouro. Salmo 43, 23, e Jesus falou hoje que a turma bem-aventurada é perseguida mesmo, né? Mas olha o que São Paulo vai dizer, mas em todas essas coisas, fome, perseguição, tribulação, aperto no peito, ansiedade, tremedeira, tremelique, chilique, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. E ele vai dizer agora, que bonito, pois eu estou convencido, persuadido, de que nem a morte, vamos comigo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus. O que quer dizer isso? Que o laço que nós temos com Deus e com as pessoas que foram maravilhosas, não foi cortado, nem será. Nós continuamos unidos a Deus e essas pessoas. O laço não pode ser rompido, e isso é celebrar todos os santos. Esta semana que passou, um pouco antes dela, na verdade, eu tive a oportunidade de estar na Santa Casa, diante de uma pessoa muito boa, que morria num estado terminal de câncer. Na penúltima vez que eu estive com essa pessoa, bem debilitada, magra, essa pessoa dizia assim: padre, não reclamo, e eu não quero largar a minha religião, porque a minha religião é muito importante para mim. E essas duas frases ficaram gravadas no meu coração, né? Falei, pessoa naquele estado, né? Dar um testemunho desse. E não passaram nem 3 ou 4 dias, esta pessoa foi internada em estado gravíssimo, né, na UTI. E essa pessoa manifestou a vontade de que não queria permanecer entubada. Então ela foi para uma espécie de semi-UTI. E quando eu cheguei lá pela tarde, perto da hora da misericórdia, perto das 3 da tarde, né? Cheguei ali, essa pessoa estava com o olho semi-aberto. Ela já não conseguia mais falar. Estava até morna, nem quente, nem fria, já quase que gelando. E a enfermeira falou para mim, padre, já está partindo. E eu orei por essa pessoa, e no final, segurei no ombro dele e disse, olha, não tenha medo de Jesus. Pega na mão dele e quando você chegar lá, fale com Jesus e com a Nossa Senhora por mim e manda um beijo para ele e um beijo para ela. Depois de 50 minutos, essa pessoa faleceu, né? Por que eu estou dando esse testemunho? Porque a gente muitas vezes faz uma confusão. Porque quando uma pessoa está na terra, você pede oração por ela. Você pede oração. Fala, fulano, reza por mim. Minha filha está com problema. Ou então, meu filho quer passar no vestibular, você que é rezador, reza, porque Deus parece que escuta você. Então é comum a gente pedir oração pelos outros. Mas depois que a pessoa morre, tem gente que pensa que não pode, que a pessoa não pode mais continuar do outro lado fazendo isso. É agora que ela vai fazer mais perfeitamente. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim: orai uns pelos outros para que vocês sejam curados. Está na palavra. Então, orar pelo outro, o que é orar pelo outro? Orar pelo outro é interceder. Ora pelos outros para que vocês sejam curados. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Agora a pessoa faz um sarapatel, porque ela acha que depois que a pessoa morre, ela não pode mais continuar rezando, mas agora que vai começar de vez. Isso é intercessão dos santos. Santa Teresinha do Menino Jesus, um pouco antes de morrer, Santa Teresinha morreu com 24 anos em cima da cama de tuberculose, né?
Santa Teresinha disse que no céu ela não ficaria juntamente somente dos outros bem-aventurados, só olhando a face de Deus. Ela disse assim: eu vou olhar para a face de Deus, mas eu vou ficar um bom tempo olhando para a terra, para ver quem precisa de mim. Santa Teresinha falou isso, um pouquinho antes de expirar. A liturgia nos fala hoje, né, em Apocalipse, belíssima primeira leitura, uma multidão de vestes brancas, cujas pessoas foram marcadas na fronte. Às vezes você não se dá conta que no dia que você foi batizado, o padre, o bispo ou o diácono marcou sua fronte com óleo perfumado, que é o óleo do crisma, e o seu padrinho te vestiu de branco, para te lembrar que você faz parte dessa turma vitoriosa, que são os eleitos de Deus, os santos de Deus. Uma imensa multidão vestida de branco, marcada na fronte, é você, campeão. Ou o padre não te marcou na testa? Marcou você com a cruz, para que você seja sacerdote, profeta e rei. É até bonitinho que nosso povo antigo chama aquela roupinha de batismo. Quem que se lembra que é o nome dela? O nome daquela roupinha branca que a criança veste? Vocês são todos jovens? Deixa eu ver desse lado, vocês sabem? Os antigos tinham um nome para aquela roupinha branca que o bebê veste no batismo. Pagãozinho. Chama pagãozinho. Vocês lembram? A bisavó de vocês deve lembrar. O pagãozinho é a veste branca para lembrar o que está acontecendo com a gente. No dia do batismo, a gente sai da turma dos condenados e entra na turma dos eleitos. Agora veja, por causa de internet, Facebook, Instagram, redes sociais, chamou a atenção de muitas pessoas após a canonização da irmã Dulce, né? Que agora é chamada de Santa Dulce dos pobres, chamou a atenção de muita gente, de gente mal instruída. Então, uma pessoa postou assim na internet, né? Fazer caridade e o bem para o próximo, tudo bem. Mas daí a ser santa. Santa é só o Senhor Jesus. Essa pessoa não entendeu nada do cristianismo, não entendeu nada da Bíblia, não entendeu nada que os apóstolos ensinaram. É uma falta de instrução tremenda. Então vamos explicar, porque às vezes tem católico já experiente de igreja que não sabe. Todos nós somos santos pelo batismo, porque no dia do nosso batismo nós somos revestidos do homem novo que é Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento, Deus vai falar: sede santos, porque eu sou santo. Jesus Cristo vai falar: sede santos, como o vosso Pai Celeste o é. Isso é um mandato para nós. São Paulo via isso com tanta naturalidade. Quem lê a Bíblia sabe disso. Eu não sei como que pode uma pessoa falar uma coisa dessa na internet. A pessoa nunca deve ter lido a Bíblia. Porque São Paulo nas cartas, eu vou citar, infelizmente aqui o tempo não me permite, vou citar as básicas, né? Vou citar, por exemplo, aqui Colossenses capítulo 1, versículo 1, depois lá quem quiser ver na internet, dá uma conferida, Colossenses 1, capítulo 1, Paulo escrevia a carta assim, ó: Paulo, de próprio punho, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos irmãos em Cristo, santos e fiéis de Colossos, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Está lá. Outro trecho, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Ele começava a carta sempre assim: e ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Efésios capítulo 2, versículo 19. Já não sois hóspedes nem peregrinos, vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Vocês perceberam que na missa de hoje tem bastante fumaça? Né? Quem é alérgico percebeu, né? Então, o que é a fumaça do incenso? A fumaça do incenso está no livro de Apocalipse. Está escrito em Apocalipse: subia o incenso. Resposta: era a oração dos santos que, como a fumaça sobe, subiam à presença do Altíssimo, subiam à presença de Deus. Que coisa fantástica, né? Está lá também em Apocalipse. A turma acha que arranca essas páginas da Bíblia ou faz de conta que não tem. Então, essa explicação. Agora vamos lá para a nossa vida, para a sua casa, para a sua semana.
Então fica uma pergunta que não quer calar. E qual é a pergunta? Então, Padre Wagner, muito bem, entendi. Se Paulo chama todo mundo da comunidade de santo, e os católicos cristãos dos primeiros séculos chamavam de santo um ou outro, todo mundo era santo. Santo, santa, santo, santo, santa, santa. Então significa que nós já somos santos? Nós já somos santos? Sim ou não? Resposta: sim e não. Sim e não. Vou explicar. Vamos explicar porque tem gente que já é velho de igreja e não sacou. Somos santos? Somos. E ao mesmo tempo, não. Somos santos porque passamos a pertencer ao povo de Deus pelo batismo. Mas ao mesmo tempo nós estamos nos tornando ainda quem nós devemos ser. Uma pessoa sincera olha para si e percebe que ainda não é quem deve ser, que está a caminho. Um homem sincero se olha no espelho e fala: eu não sou o pai que eu devo ser. Falo com toda franqueza a vocês, gente. Eu não sou o filho que eu devo ser ainda. Eu não sou o padre que eu devo ser ainda. Eu tenho que ter essa capacidade. O que é humildade? Humildade nada mais é que caminhar na verdade. Você que é esposo, você tem que ter a hombridade. Eu não sou o marido que eu ainda devo ser. Eu preciso melhorar. Píndaro, no ano 435 a.C., na sua poesia belíssima, por sinal, o poema de Píndaro, depois para quem quiser se aprofundar, belíssimo, antes de Cristo. Píndaro escrevia: homem, torna-te quem tu és. Parece um paradoxo, mas é uma grande verdade. Torna-te quem tu és, porque você não é ainda quem você precisa ser. E se você tem dúvidas, com licença, olha só, a segunda leitura, quer ver? Isso aqui é uma pérola. Aqui. Olha aí. Versículo 2 da segunda leitura está no número 8 do seu folheto. Dá uma olhadinha aí. Eu vou começar e você vai. Versículo 2 da segunda leitura. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, vocês. Depois você continua na sua casa, que vai acontecer com você no final do jogo. Ou seja, nós não somos ainda quem é para nós sermos. Nós estamos a caminho, nós estamos nos tornando. E isso é interessante que a filosofia nos ensina, né? A diferença entre coisa e a diferença entre pessoa. Coisa nasce pronta e vai se acabando. Pessoa nasce não pronta e vai se tornando. Nós vamos entender que nós estamos a caminho. Então, com sinceridade, eu olho para mim e falo: puxa, eu sou filho de Deus, eu fui santificado pelo batismo, então eu sou santo. Mas ao mesmo tempo, eu ainda não sou, porque eu estou me tornando quem é para eu ser. Por isso a gente tem que superar aquela música brasileira do mexe-mexe. Você conhece a música do mexe-mexe? É um mexe-mexe, todo mundo apronta, faz o que dá conta, é um beija-beija. E nessa peleja, todo mundo tonto, eu que não sou santo, também estou no meio. O que é que está por detrás dessa música? Por detrás dessa música está a mentalidade do: todo mundo faz. Recebi um troco a mais, cheguei em casa, percebi que a balconista voltou a mais, mas eu não fui devolver, todo mundo faz. Ou então, ser honesto onde você trabalha. Mas hoje em dia ninguém é. Ou a gente fala todo mundo faz, ou a gente fala ninguém faz. Só que você não é todo mundo e você não é ninguém. Você é filho e filha de Deus. Você tem que fazer diferença onde você está. Será que você já parou para pensar que quando você sabota a empresa onde você trabalha, a empresa regride, o país regride, e um irmão seu que podia ser contratado não vai ser porque você está falindo a empresa? Você parou para pensar nisso? Se a empresa ganha, todo mundo ganha. Se a empresa perde, todo mundo perde. Se uma empresa crescer, tem mais gente empregada. Talvez até um primo seu. Um primo seu não entra porque você empurra com a barriga. O santo é melhor em tudo que ele faz, mas não porque ele quer estar por cima dos outros,
porque ele quer se tornar quem ele deve ser. O santo não é um médico, é o médico. O santo não é um padre, é o padre. O santo não é um marido, ele é o marido. Porque ele quer se tornar quem ele é. Píndaro, homem, torna-te quem tu és. Então superar a mentalidade do, todo mundo faz. Mas hoje em dia ninguém mais faz isso. E aqui eu me lembro do pensamento de um contemporâneo nosso, que todo mundo já ouviu falar desse cara. O nome dele é Walt Disney. Para quem não sabe, Walt Disney foi chamado de louco, porque ele comprou terreno na Flórida, que era um pântano. Ninguém queria comprar, ele comprou a preço de banana. E quando ele comprou aquele monte de pântano, a turma falou, esse cara está moendo pouco dinheiro que ele tem numa porcaria dessa. Ele disse, todo mundo um dia vai vir para cá. Olha o que deu. Eu não vou porque eu não gosto de brinquedo, mas enfim, a turma vai. Um pântano virou o maior parque de diversões do mundo. E o Walt Disney aprendeu e passou a lição para nós. Ele dizia, se você quer chegar onde a maioria não chega, você precisa começar a fazer o que a maioria não faz. O nosso grande problema, o maior problema do mundo moderno, sabe o que é? É mediocridade. Nós estamos virando uma sociedade medíocre, que se contenta com a lei do minimalismo, que se contenta com pouco. Você não foi criado para pouco, rapaz, você foi criado para muito. Torna-te quem tu és. Você não foi criado para ser galinha que dá voo de V, sobe e desce. Você foi criado para ser águia. Não se contente sendo ave de capoeira. Vire águia soberana, que enfrenta a tempestade e voa nas alturas. Não seja uma pessoa medíocre. Não posso ser um padre medíocre. Não pode ser um seminarista medíocre. Não pode ser um acólito medíocre. Não pode ser um enfermeiro, um biomédico medíocre, um cantor medíocre. Você tem que fazer por merecer. Você não está aqui de férias. Você está aqui para se tornar quem você é. Se você quer chegar onde a maioria não chega, comece a fazer aquilo que a maioria não faz. Porque a maioria está na mediocridade. São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, escreve: à igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade. Isso aqui é uma coisa interessante, que isso aqui é o que eu acabei de falar com outras palavras, olha lá. Aos fiéis santificados em Jesus Cristo. Daí ele mesmo fala, chamados à santidade. Aí você fala, mas pera lá, se foi santificado em Jesus Cristo, como que pode ser chamado à santidade? Porque você é, mas ao mesmo tempo você ainda não é, porque você está se tornando, sendo chamado à santidade. Bem, como o tempo não me permite ir mais além, vamos resumir. Precisamos entender que existem dois tipos de santidade. Uma santidade ôntica ou consultiva, ou se quiser chamar ainda de ontológica. O que é a santidade ôntica? É aquela santidade que você recebeu no dia que você foi batizado. Ela é uma gratuidade, é a ação de Deus gratuita em você pelo Espírito Santo. Nesse sentido, todo cristão é santo, que é a santidade ôntica ou constitutiva. Isso faz com que São Paulo chame todo mundo de santo. E existe uma santidade moral ou ética. O que é a santidade moral ou ética? É a livre resposta que o cristão, que você dá, a essa graça imerecida que Deus te deu. Então, Deus te deu um presente. Agora, se você vai abrir embalagem ou não, um problema teu. É a resposta que você dá a ele. Entenderam bem? Então, tem a santidade ôntica ou constitutiva. Todo mundo é santo aqui. Todo mundo que está aqui é santo. Todo mundo. Todo mundo. Mas existe a santidade moral ou ética. O que é a santidade moral ou ética? A resposta que eu dou ao sublime chamado que eu recebi. Eu fui chamado para voar nas alturas, mas eu posso ciscar como as galinhas, me contentando com um pouco, com a mediocridade. Eu que não sou santo, também estou no meio dos medíocres. Em outras palavras, quem é o ser humano à luz da revelação cristã? O ser humano nada mais é que uma tarefa. O ser humano é uma lição de casa, é um dever de casa, porque ele veio a esse mundo para se tornar quem ele deve ser. Trata-se, a verdade, de um longo, penoso e doloroso processo, mas que vale muito a pena. Não ser santo é terminar a vida como um projeto abortado, como um projeto que fracassou,
como uma obra inacabada. Nosso Senhor Jesus Cristo nos fala disso no Evangelho, quando ele fala assim: veja aquele homem que começou a construir a torre, mas não foi capaz de terminar. Como é triste nessa vida um quase. Exemplo, eu quase me formei, eu quase passei na entrevista, fulano quase sobreviveu ao acidente, e para o namorado apaixonado, ela quase me disse sim. Terminar esta vida e não se tornar santo é chegar ao final dela, talvez no leito de uma UTI, e no último suspiro dizer: puxa vida, eu quase vivi, eu quase fui salvo. Por isso o salmista nos dirá no Salmo 137, eu vos peço, Senhor, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. E já que somos um projeto inacabado, que está sendo construído e, portanto, se tornando, que Deus nos ajude de tal forma que seja concluída em nós a obra que Ele mesmo começou no dia de nosso batismo. Assim seja. Amém.